O básico sobre alimentação da criança. Eu sou a Liz Giacomelli, eu sou formada em Programação Neurolinguística, Psicologia Positiva, Educação Viva e Consciente, sou jornalista e a gente está fazendo a leitura do livro Educar Sem Pirar, da Nanda Perin, que é psicóloga, e resume muito sobre a infância, a educação da infância, de como a gente, pai, mãe, pessoas que se relacionam com crianças, professores, educadores, enquanto sociedade podemos aprender sobre criança. E quando a gente aprende sobre criança, a gente aprende sobre nós mesmos. Bate lá no fundinho, a gente volta lá na nossa infância e o assunto de hoje é alimentação. É básico tudo isso que a gente vai falar aqui, mas a gente às vezes não se percebe o quão a gente está ajudando ou está prejudicando a alimentação dos nossos filhos. Vamos lá então? Olha só o que ela traz aqui pra gente. Outro tema relevante é a autorregulação na alimentação da criança. Na natureza, ao aprender a sentar sozinhos, os bebês começariam a pegar coisas ao seu redor e levar à boca. Assim, enquanto os cuidadores comessem, a criança ficaria curiosa, pegaria essa comida e levaria à boca. Descobriria então o sabor da comida. Começaria a explorar esses sabores, essas texturas, teria curiosidade sobre esse novo universo que descobrira. E assim começaria sua introdução alimentar, mamando e explorando a comida de forma autônoma. Dessa maneira, ela comeria ou não essas comidas até ficar satisfeita ou se interessar por outra coisa. Mamaria então até ficar satisfeita e sua mãe não teria preocupação com quantidades, não teria preocupação com horários, com nada. O corpo da criança regula essa alimentação. Ela pega comida quando tem vontade e mama quando precisa. Conforme essa criança cresce, vai se interessando cada vez mais pela comida, necessitando cada vez menos do aleitamento, que ela mesma, deslumbrada com as descobertas do mundo à sua volta, acaba esquecendo. A criança vai crescendo e se alimentando de forma mais estruturada, mas ainda precisa ter a liberdade de comer de forma prática e autônoma. E de ter a liberdade de brincar enquanto come. A gente não deixa as crianças brincar enquanto come porque a gente acha que não deve brincar com comida. Olha que loucura, gente. A criança brinca o tempo inteiro. E não é... Ai, meu Deus... não estou respeitando a comida, não estou respeitando o momento. A gente que não está respeitando a necessidade da criança. Olha que louco. Laura Gutman diz que as crianças comem brincando assim como nós adultos comemos conversando. Ou seja, isso significa que pedir para uma criança comer sem brincar é o mesmo que pedir para um adulto comer em silêncio. Acho interessante essa visão porque grande parte dos pais e das mães que vêm me falar da alimentação da sua criança reclama que a criança não para quieta, que não tem fome ou que não come tudo no prato. Então, aqui estão algumas coisas que precisamos repensar. Alimentação autônoma. Permitir que a criança coma de forma autônoma e brincando é o que vai tornar possível que ela se alimente melhor. Ela precisa ter mobilidade, poder sair, andar e voltar. Precisa ter brinquedos à sua volta para se entreter enquanto come. Mas entenda, não estamos falando de telas. As telas distraem a criança, o que pode atrapalhar na autorregulação, porque não estão atentas aos seus corpos. É importante permitir que se entretenham sem se hipnotizar diante de uma tela. É colocar a criança numa mesa da altura dela, preparar o prato de forma que facilite a sua alimentação e permitir que ela coma enquanto se mexe, enquanto brinca, enquanto conversa. Querer controlar a alimentação da criança é uma enorme ameaça à sua autonomia e provavelmente gerará grandes resistências. Olha o exemplo que ela traz aqui no livro a partir de agora. Uma aluna já tinha desistido de fazer sua criança comer melhor. Ela é ruim de boca, ela insistia. Deixa eu só trazer
trazer outra perspectiva minha, né? Hoje eu fui deixar minha filha na escola e era a hora da frutinha, né? 8h30, mais ou menos, a hora da frutinha. E aí, e eu assim, que fruta será que vai ter, né, filha e tal? Tinha uma outra criança chegando junto com ela. Aí a mãe dele falou, meu filho não gosta de fruta. Na frente desse menino. Eu falei, ele não... mas daqui a pouco, né, quando ele tiver afim, quando ele gostar, quiser experimentar, enfim, ele experimenta de boa. Por que eu tô trazendo isso pra cá? Porque eu vejo muito isso. A gente rotula as crianças, né? A gente rotula um comportamento, generaliza esse comportamento. Então, porque uma vez não comeu alface, não gosta de alface. Uma vez não comeu determinada fruta, então não gosta daquela determinada fruta. E a gente faz questão de reafirmar isso na frente da criança ou não o tempo todo. O que a gente faz com o cérebro? A gente lembra o cérebro dessa sensação de que eu não gostei naquele momento, de que a minha mãe está dizendo que eu não gostei, então eu reforço isso. Então é um reforço de comportamento a gente repetir esse tipo de coisa, né? Eu não faço isso com a minha filha, né? Tá bom, não curtiu agora, outra hora talvez vai curtir, e isso deu muito certo. Em várias fases dela, às vezes ela gostava mais de uma determinada fruta, daqui a pouco ela pulou para outra, e daqui a pouco ela pulou para outra. Vocês percebem isso? Isso ajuda ou prejudica bastante. Vamos lá. No entanto, conforme a mãe ia aprendendo o conceito de autorregulação, propus um teste: esperar a criança pedir por comida e só então alimentá-la. A hora da refeição na casa já tinha virado um cenário de guerra, em que a mãe já chegava estressada, já começava ameaçando, os brinquedos ficavam no chão e a única condição para voltar a brincar era a criança comer o prato todo. Olha só, gente. Frustrada, a menina não conseguia. Chorava, a mãe achava que era preguiça, ameaçava, deixava no caldeirão de castigo, forçava a comida. Seguindo a minha dica, ela passou a perceber que sua criança não tinha fome mesmo naquele horário, porque tinha beliscado frutas toda a manhã e estava sem fome. Sentou com a filha e combinou que depois das 10 não teria frutinha para que pudesse comer melhor no almoço. Pediu desculpas por todo aquele estresse que sua necessidade por controle causou e então, quando chegava meio-dia, a filha efetivamente estava com fome para almoçar. Não comia o prato todo e a mãe entendeu que estava fazendo um prato muito grande e passou a servir porções menores, permitindo brinquedos na mesa. O resultado foi que a hora da refeição passou a ser mais tranquila, sem pressa, sem ameaças, e a criança passou a comer melhor, até porque estavam atentos ao seu ritmo de fome. E também porque na hora de comer, ambas, mãe e filha, estavam menos estressadas. Eu já presenciei muitos momentos de comida em várias situações. Outro exemplo que eu presenciei também. A gente estava no Beto Carreiro e tinha uma criança, né, próximo da gente, com uma família, em que a menina devia ter 2 anos, não mais do que isso, e eles estavam com uma tigela de salada de fruta. Gente, aquela tigela de salada de fruta, talvez eu não conseguiria comer ela toda, era uma tigela grande de salada de fruta, né? Enquanto o adulto não fazia a criança comer toda aquela tigela, o que ele usou de recursos? Punições, se você não comer, você não vai brincar. Usou de recursos, premiações, se você comer, você vai ganhar a sobremesa. A gente vai falar aqui no livro sobre a questão da sobremesa. Usou de recursos, insistência o tempo todo, tipo a goela abaixo mesmo, sabe? E a gente tá desregulando essa criança, né? A gente desregula com
Comidas que não são saudáveis o tempo todo, não é as exceções, é o dia todo, tendo à disposição da criança, ela não sabe que aquilo ali não faz bem para ela não vai conseguir se controlar. A gente adulto é difícil se controlar quando a gente compra besteira em casa, não é? Pega uma barra de chocolate para comer um pedacinho. Você consegue comer um pedacinho? Se você consegue, você já está num patamar de regulação assim muito boa, mas a criança ainda está aprendendo, né? Então a gente aqui em casa, a gente procura não trazer, né, alimentos que não são saudáveis para dentro de casa, porque na rua já tem muito à disposição e ela vai comer, né? A gente não parte para proibição, não pode nunca, mas dentro da nossa casa, e a escolha da escola que a gente fez também foi muito importante essa questão da alimentação, porque a alimentação desregula o nosso organismo e a gente está sofrendo, né, com a obesidade, né? A gente está sofrendo, gente, é muita gente. Isso não vem do nada, né? Isso vem de toda uma educação, de todo um processo, de toda uma rotina, né? De um descontrole, de viciar o paladar, tudo isso, né? Por isso que a alimentação é muito importante, é uma das partes, assim, nossa, que a gente precisa dar uma olhadinha e as nossas crianças vão nos copiar, né? Vão nos copiar. Beleza, gente? Muito obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre rotina rítmica alimentar. Como que a gente cria essa rotina rítmica alimentar? É muito interessante, tá? Se você tiver um tempinho sempre de ouvir uns minutinhos todo dia, você vai terminar de ler esse livro aqui, ó, junto comigo. Quando a gente termina de ler um livro completo, nos dá ferramentas mais... a gente não pega só a dica, né? Que é pegar a ferramenta. A gente aprende a usar a ferramenta quando a gente lê um livro completo, né? Então, não viva só de diquinhas da internet. Tente manter um ritmo de aprendizado, né? Absorvendo um livro completo, um curso completo, né? Uma mentoria completa, uma terapia completa, tá? Isso vai te trazer muito mais recursos de evolução, de consciência, de vida melhor, tá bom? Beijo grande e até amanhã. Tchau!